Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, eu não julgo o juiz. O juiz é que me julga. A polêmica que surgiu com o voto de ontem do senador, do ministro Celso de Mello, eu creio que merece uma análise, mas não para julgar se ele estava certo ou errado. Eu não sei. Isso daí é ele. São os pares. Eu não julgo juiz. Agora, eu julgo a nós políticos. E dá para saber que o voto que ele deu, sobre o qual eu não emito juízo, vai trazer uma grave perturbação na população brasileira. Vai trazer um aumento da indignação que já vem caracterizando o Brasil nesses últimos meses. E nós precisamos estar preparados para isso. E o que eu me preocupo é que nós não parecemos preocupados. Uma prova é essa casa, na quinta-feira, de uma semana que é de esforço concentrado, e nós não estamos, senador Eunício, aqui debatendo o que vai acontecer com esse país em função do voto dado pelo ministro Celso. Eu volto a insistir, aqui eu não julgo o próprio voto que ele deu. Nós estamos há anos, décadas talvez, e eu digo nós, não os que estão aqui hoje, nós os de antes e os de hoje, nós estamos acumulando uma dívida com esse povo. Nós estamos acumulando uma dívida pelos serviços que não contentam a população, no transporte, na saúde. Nós estamos acumulando uma dívida, deixando que esse país se transforme em uma sociedade em plena guerra civil. Ainda não se usa tanques, ainda não se usa gás sarin, como na Síria, mas o resto a gente está usando. Nós estamos acumulando uma dívida com esse país por não termos feito a revolução necessária para educar nossas crianças em escolas com qualidade e com qualidade igual para todas as crianças. Nós estamos acumulando uma dívida pela ineficiência como funciona nossa economia, sem a necessária competitividade no exterior. Não só a competitividade do baixo custo de produção dos produtos, como a competitividade mais importante de hoje, que é criar novos produtos graças à ciência e à tecnologia. E nós estamos com uma dívida construída ao longo dos anos e décadas de um sistema político permissivo, digamos a palavra correta e enfática, que funciona usando formas diferentes e grandes de corrupção. Nós temos a dívida da corrupção, nós temos a dívida da educação, nós temos a dívida da saúde, nós temos a dívida da infraestrutura. E o povo descobriu a dívida. Caiu a ficha no povo de que nós estamos endividados com ele. E ao cair essa ficha, imediatamente o povo começa a ficar indignado. Some-se a isso a facilidade de comunicação que hoje existe, graças à internet, que não requer jornal, rádio, televisão, partido, sindicato e nem mesmo requer líder para mobilizar as massas. E aí está dada a situação. Políticos endividados, população indignada e um instrumento que permite sitiar os políticos sempre que o povo quer. Seja o cerco pela imagem de degradação que nós temos, de falta de confiança que nós passamos, seja o cerco físico, senador Paim, do povo na rua. Eu não lembro de que fossem necessários carros de polícia como tem tido nas últimas semanas em frente ao Congresso. Senador, está cheio de carros de polícia aqui. Mesmo quando não tem ninguém na rua, tem carros de polícia. Porque hoje se sabe, a segurança, que a qualquer momento, com pequenos toques de terminal de computador, com pequenos toques no teclado, isso aqui vira uma grande movimentação. Nós estamos endividados.
Agora, o mais grave é que nós estamos sem bússola, sem clareza de para onde conduzir o país. Antigamente a gente tinha bússolas, a gente sabia qual era o rumo que uns propunham, outros propunham, debatiam, se chocavam, se encontravam um caminho. Havia alternativas. Nós estamos hoje num momento de políticos, nós todos, desbussolados, sem clareza de um norte para onde apontar. O pior, senador, é que essas 4 coisas não são as mais graves. O mais grave não é a dívida, não é a indignação, não é o cerco, não é absolutamente nada disso. O mais grave é a falta de preocupação. A impressão que dá é que falta visão, falta percepção. Nós precisamos ver o que está acontecendo. E não estamos vendo. E isso é uma ameaça grande. Não estamos vendo, por exemplo, senador Paim, que faltando um ano para as eleições, nós não sabemos quais vão ser os partidos. Nós não sabemos quais serão os partidos que vão poder disputar a eleição. Nós não sabemos se vai surgir um partido cuja líder é a segunda em todas as pesquisas de opinião, e mais que isso, que já foi testada e, de fato, teve 20 milhões de votos. Mas nós não sabemos, faltando um ano para a eleição, se ela vai ter ou não vai ter um partido. Nós não sabemos se vão surgir mais 2, 3 partidos. Podem surgir 3 partidos ainda para disputar as eleições. O grave é que nós estamos, à véspera de uma eleição, sem saber quais são os partidos. E isso deveria merecer toda a preocupação nossa. Não é só isso. Nós não sabemos as regras, senador. Nós não sabemos quais serão as regras do próximo processo eleitoral. A mini-reforma feita aqui, ela vai ser aprovada a tempo. E se ela não for aprovada, as regras atuais são as que satisfazem. E mesmo que essa reforma mini, ela serve para alguma coisa que traga credibilidade e um resultado eleitoral mais confiável, todos nós sabemos que isso, a resposta é não. Nós não sabemos como é que vamos votar. Essa insegurança é que faz com que essa casa deveria estar se mexendo, se movendo, borbulhando, querendo encontrar caminhos. Nós não sabemos, por exemplo, como é que vai chegar o eleitor daqui a um ano diante da impunidade que nós estamos vendo. Eu não vou discutir, volto a repetir, se o ministro deu o voto certo ou errado. Isso é eles que sabem, até porque não foi só ele, foram 6. É injustiça jogar a culpa só nele, como se ele tivesse votado sozinho. Eu não sei se foi certo ou errado, mas eu sei que aumentou a impunidade. E ainda mais a sensação de impunidade, que até poderá vir a punição daqui a alguns meses com a continuação do julgamento. Mas a sensação da impunidade, ela veio e vai ficar. Como é que o eleitor vai chegar daqui a um ano diante da urna nesse clima de indignação com a impunidade, senadora Ana Amélia? Ele vai votar em quem ou em ninguém? Ele vai votar em A, B ou em ninguém? Eu tenho dito que se a urna, em vez de ter escrito voto nulo, tivesse escrito ninguém, esse ninguém era capaz de ganhar as eleições. Ao colocar neutro, ou seja, nulo em branco, despersonaliza. Aí as pessoas não sabem que estão votando em ninguém. Como é que vai ser o resultado dessa eleição sem saber as regras, nesse momento, sem saber os partidos, sem saber a cabeça do povo diante do sentimento da impunidade e da desconfiança em relação a todos nós? Hoje eu recebi uma propaganda do voto nulo, e que eu acho que vai crescer muito. Mas tem mais, nós estamos a um ano da eleição, não sabemos quais serão os candidatos e nem sabemos os poucos candidatos que estão aí, o que é que eles estão propondo para o futuro do Brasil. O PSB merece todo o nosso elogio pela força, como ontem soube, até com muita elegância, se afastar do governo para ter um candidato próprio. E eu não vou negar, talvez até por ser pernambucano, que tenho uma certa simpatia.
Mas o nosso candidato do PSB ainda não disse exatamente para que é que veio. Ainda não acenou por um eixo com clareza que diga: eu sou diferente do que está aí nas minhas propostas. Nós estamos, então, senador, nas vésperas de uma eleição, onde a população está indignada e nós, políticos, desbussolados, para não dizer despreparados para o momento que a história vive, e, sobretudo, indiferentes, cegos, como se tudo estivesse bem e bastasse a gente, de vez em quando, aqui votar um ou outro projeto, como fizemos hoje, coisas corretas como essa, de punir mais aqueles que usam racha com automóvel e assassinam gente, como tentar votar e não conseguir o seu projeto, senador Paim, do fim do voto secreto, que estão tentando colocar na gaveta. Aqui no Senado estão tentando engavetar. E depois daqui vai para a Câmara. Então, coisas que serviriam, a gente não está fazendo. Eu fico preocupado, senador. Pelo menos esse lado eu tenho. Eu tenho a preocupação de que o Brasil parece estar virando um personagem que, diante dele, nós não sabemos como nos comportar com clareza. Está se transformando numa sociedade onde não há o pacto social que faz funcionar corretamente. Em que, mesmo tendo uns mais, outros menos, eles dizem: essas são as regras do jogo, vamos ficar bem. E os de baixo vão chegar lá em cima. Perdeu-se a confiança. Perdeu-se a confiança nas regras, no funcionamento da política, da sociedade, ao perder-se a confiança em nós, que devemos fazer a política e o funcionamento correto da sociedade. É muito preocupante a sensação de que nós não estamos à altura do momento que estamos atravessando. E, para não dizer que eu não falei, eu sou de um partido que hoje está absolutamente perplexo, perdido e em situação vexaminosa diante da opinião pública. Ou seja, eu devia estar aqui falando em nome de um partido, oferecendo um caminho para o Brasil, diferente da morosidade, passividade, indignação que está aí. Mas, em nome dele, eu não sou capaz de fazer propostas, porque nós não sabemos se essas propostas vão ou não ter respaldo nas bases do partido, preocupado hoje em estar dentro do governo, quando a gente poderia estar colaborando muito mais no Brasil, com o Brasil, se estivéssemos fora do governo. Não precisava estar contra o governo, votava aqui a favor do Brasil sempre, votando sem precisar de cargos a favor e votando não quando fosse preciso. Mas nós estamos envolvidos em uma crise interna que não é apenas das denúncias que surgiram. Se fosse essas, daqui a 6 meses se acabava. Punia-se os culpados, esclarecia-se que não houve nenhum culpado. O problema é que, mesmo que isso passe, não há um eixo, não há clareza, não há proposta, não há um rumo. Nesse desbussolamento que nós vivemos na política, a falta de um norte com clareza para onde conduzir o Brasil. Até quando o povo vai aguentar isso, senador Paim? Até quando o povo vai aguentar e vai fazer mobilizações que tem 1 dia, 2 dias, vão para casa e voltam? Até quando o povo vai aguentar voltando para casa? Em vez de um dia a gente descobrir que veio para aqui e não sai mais daqui da frente. Como, aliás, já fizeram em frente à Casa de Governadores. Como, aliás, já fizeram em Câmara de Vereadores. Isso vai acontecer aqui se nós não despertarmos, se não quebrarmos a principal causa da crise, a indiferença, como nós estamos olhando os problemas da sociedade brasileira. É isso, senhor presidente. Se for o senador, por favor.